O rendimento das lavouras de soja da Argentina plantadas na chamada primeira etapa deve ir às alturas. Isso é o que estima a Bolsa de Comércio de Rosário e divulgou isso no seu relatório semanal da semana passada. De acordo com a Bolsa, cerca de 60% das lavouras plantadas em primeira etapa na Argentina estão apresentando o seu potencial máximo de produção, devido às chuvas favoráveis a esta condição, a esta cultura, chuvas inclusive que continuam caindo de maneira regular por lá, favorecendo a fase atual, que é a fase de enchimento de grãos. De acordo com a Bolsa de Comércio de Rosário, o destaque fica para a região da Zona Núcleo, região central produtora de soja da Argentina, que tem atingido uma produtividade média das lavouras de 67 sacas por hectare. Agora, no que diz respeito à soja plantada na chamada segunda etapa, aí as condições de campo são diferentes. Isso porque houve muita disparidade na data inicial de plantio e, com isso, o desenvolvimento vegetativo das plantações está bem diferente de uma região para outra. Acompanhe comigo na sua tela agora qual é a situação das lavouras de soja por lá. 37% delas apresentam condições excelentes a muito boas. 42% delas têm condições classificadas boas e 21% têm situação regular. Em relação à situação, portanto, destas lavouras, as que apresentam condição melhor são as que foram plantadas mais cedo e as que apresentam condições regulares são as que ficaram debaixo d'água durante todo aquele período de chuva mais intensa por lá. Por enquanto, a expectativa é de boa safra, principalmente para essa soja plantada em primeira etapa. E depois dessas fortes chuvas que a Juliana acabou de citar, que atingiram a Argentina, o clima agora tem sido favorável e tem trazido uma expectativa melhor em relação à produção de soja naquele país. Quem fala como é que fica a previsão do tempo para a região é Nadiara Pereira. Boa tarde, Nadiara. Olá, boa tarde a todos que nos assistem. A diminuição das chuvas nesse mês de fevereiro beneficiou muito as áreas produtoras de soja do país vizinho. Mesmo com essa diminuição das chuvas, ainda tivemos bons episódios que continuaram mantendo o solo encharcado, então as lavouras de soja ainda estão em boas condições de desenvolvimento. O índice de umidade no solo está elevado em toda esta área em verde, azul e rosa do mapa, onde os índices ultrapassam 50% e na área em rosa chegam inclusive a 100%. Só em algumas áreas mais ao sul é que a situação ainda está um pouco mais crítica, porque nestas regiões houve um período de seca mais prolongado e a chuva ainda não se regularizou totalmente. Agora, para os próximos dias, a expectativa é de mais chuva para as áreas produtoras e deve voltar a chover forte, especialmente entre a quinta e a sexta-feira. Nestas áreas aqui que fazem fronteira com o Paraguai e com o sul do Brasil, são esperados volumes expressivos de água a ponto de trazer transtornos. Pode chover mais de 100 milímetros nesses próximos dias. Só que aqui sobre as principais áreas produtoras, sobre o centro, na região de Córdoba, Santa Fé, Buenos Aires e também Entre Rios, não há previsão para volumes tão expressivos de água. Nessas regiões deve chover algo em torno de 15 milímetros ou pouco acima disso sobre essas áreas produtoras. No segundo período, entre os dias 4 e 8 de março, a chuva se torna mais isolada. Tem previsão para algumas pancadas, mas de forma muito passageira. Na maior parte deste período, teremos tempo seco predominando sobre as principais áreas produtoras de soja da Argentina. No terceiro período, entre os dias 9 e 13 de março, volta a chover em praticamente todas as regiões produtoras. Só que neste período, a previsão é de volumes baixos, variando em torno de 15 milímetros na maior parte das localidades. Isso significa que é uma chuva que mantém o solo úmido, mas não deve trazer transtornos para a cultura.